Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos ali um experimento, né? Que tem todo um processo de colocar um bloco com amostra entre duas placas, e essas placas vão estar submetidas a 12 volts. A relação entre a resistência oferecida por essas placas para passagem de corrente e a distância entre elas está mostrada no gráfico. A distância vai nos ajudar em alguma coisa para calcular a carga? Não muito, tá? Por quê? A carga, ela é algo que ela depende da corrente elétrica, tá? Existe uma relação de que, assim, ó, na teoria fica mais fácil de entender. A corrente elétrica, ela é definida com a quantidade de cargas que a gente tem em um determinado tempo. Logo, a corrente é igual a carga dividido pelo tempo. Se eu passo o tempo para cá multiplicando, eu tenho que carga é igual a corrente vezes o tempo, tá? Ou, né, o número de cargas por tempo vezes pelo tempo é igual ao número de cargas. Então, a fórmula que você tem é o Q, que é o Coulomb, é igual a I, que é a corrente, vezes o tempo, que você vai dar em segundos, tá bem? Quando a gente fala em Coulomb, como uma medida de sistema internacional, aí o tempo a gente coloca em segundos. E é nisso que a distância vai auxiliar a gente. Porque ali no enunciado ele fala, né, que são várias distâncias e o tempo total da medição é de 30 minutos, dividido igualmente para cada medida, ou seja, cada uma dessas distâncias durou um tempo igual. Então, nós podemos descobrir quanto tempo dura cada uma desses centímetros de distância, por exemplo, para a gente conseguir aplicar a partir dos intervalos que são mostrados ali, tá bem? Aqui, ó, eu tenho aqui o tempo de 30 minutos, ele é relativo à medição para uma variação de 50 centímetros. Por que 50 centímetros? Aqui a distância, ela começa em 10 centímetros e chega até 60 centímetros, ou seja, o quanto mudou foi de 50 centímetros, tá bem? Então, esse 30 minutos foi usado para variar em 50 centímetros. Agora, em 1 centímetros, a gente usa x minutos. Só fazer uma regra de 3. X é igual a 30 vezes 1 dividido para 50, que é igual a 0,6 minutos. Lembra que a gente não pode usar o tempo em minuto, tem que ser em segundo? Então, fica 1 minuto é 60 segundos, logo 0,6 minutos são x, né? Que essa relação aí de 1 minuto para 60 segundos já é conhecida da gente pelo relógio mesmo. Então, é só fazer a regra de 3. Logo, 60 vezes 0,6 é igual a 36 segundos. Então, 36 segundos em cada centímetro. Aí, agora é só a gente ver a quantidade de centímetros que tem em cada intervalo, né? E calcular o tempo a partir disso. Esse aqui é o tempo total, né? Aqui a gente sabe que a resistência é ρ vezes L sobre A para resistores ômicos, né? Como aqui não tem uma relação clara entre resistência e comprimento, então essa relação não é tão válida. Eu coloquei para você entender mais como a distância, né, o comprimento influencia mais na resistência do que qualquer outra coisa. E aqui a gente também tem que U é igual a R vezes I, tá? Então, se eu quero isolar a corrente, eu passo dividindo. A corrente é igual a U sobre R. Eu tive que fazer isso porque a gente não tem o valor da corrente, né? A gente só tem o valor da DDP, que é 12 volts, e a resistência que é mostrada aqui no gráfico. Então, eu posso vir aqui e substituir, pegar isso aqui e colocar no lugar da corrente. Carga é igual a U sobre R vezes o tempo. E assim, com essa fórmula, eu consigo relacionar bem mais rápido e bem mais fácil, né? Então, vamos começar. Eu dividi em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. Porque a primeira constante, daí houve uma variação e depois houve uma constante de novo. Nessa parte 1, são quantos centímetros que estão variando? 10 centímetros, né? Do 10 ao 20 é 10 centímetros. Então, a gente vem aqui e faz, ó, o tempo
Se é 36 segundos em cada centímetro, para 10 centímetros são 360 segundos, né? 10 vezes 36 dá 360, então o tempo 360. A DDP é 12 e a resistência a gente vê aqui pelo gráfico que é 1.600. Então, 12 vezes 360 dividido para 1.600 é igual a 2,7 coulombs, tá? Você pode cortar o zero aqui, simplificar o 36 com o 160, e simplificando você vai achar 2,7 coulomb. Agora na parte 2. Na parte 2, percebe que tem essa retinha inclinada? Essa reta inclinada, a gente não consegue aplicar uma resistência variável na fórmula, né? Quando você quer aplicar assim numa fórmula, você não consegue aplicar uma variação, você tem que ter um único valor. Então, quando a gente tem assim, né, essas questões de fazer inclinado, e como aqui fazer a área sobre o gráfico não vai ajudar muito a gente, então a gente pode calcular a resistência média. Você sabe como que se calcula o valor médio? Quando a gente tem especificamente, né, esse comportamento de gráfico aqui, essa variação constante, onde você vai ter um gráfico como uma reta, apenas na situação onde o gráfico for uma reta, onde a variação for constante, tá? Como é o caso daqui. A gente pode calcular a resistência média, o valor médio, fazendo a soma do valor inicial mais o valor final dividido por 2. A média aritmética é comum mesmo, tá? Você pode calcular dessa forma. Isso apenas para valores constantes. Por que que eu tenho que calcular a resistência média? Porque eu não posso aplicar a variação que houve entre esses dois valores, entre o inicial e o final. E o valor médio é como se fosse o valor que substitui, entre aspas, né, o valor dessa variação toda para que a gente possa aplicar na fórmula. É como se ele, quando fosse aplicado em um mesmo intervalo de tempo, geraria uma mesma troca de cargas do que a resistência que variou, tá bem? Então, assim, ó, resistência média é igual a gente sabe que começou em 1.600 e terminou em 2.000. Então, 1.600 mais 2.000 dividido para 2. Isso dá 3.600 sobre 2, que dá 1.800 ohm. Então, a resistência média fica 1.800 ohm. Aí, agora é só aplicar. Também teve uma duração de 10 minutos, né? E daí, se 36... Perdão, duração de 10 minutos? Não, duração de 10 centímetros, né? Que foi do 20 centímetros ao 30 centímetros. Então, se em cada centímetro 36 segundos, em 10 centímetros 360 segundos. Então, 12 vezes 360 dividido para 1.800. Daí, isso aqui dá 2,4 coulomb, tá? E agora a última parte, que é essa parte aqui constante. Acredito que essa parte seja mais tranquila, do que não precisa fazer resistência média, nada disso. É um valor de resistência de 2.000 ohms, aplicado durante 30 segundos, 30 centímetros, né? Daí a gente calcula o tempo a partir dessa distância. A gente já tem a DDP, tem a resistência, daí é só calcular a quantidade de cargas dessa forma aqui, ó. Como que eu descobri esse tempo de 1.080? Eu fiz uma regra de 3 assim, ó. Eu pensei, se 36 segundos é 1 centímetro, então 30 centímetros é x. Então, fica x é igual a 36 vezes 30, que dá 1.080, tá? Então, 1.080 segundos é igual a carga, 12 da DDP, 1.080 ali, né, deu tempo, 2.000 da resistência. Fazendo essa divisão, você tem 6,48, que a gente pode aproximar para 6,5 coulomb, tá? Então, a carga total nada mais é do que eu pegar a carga que passou nesse processo, nesse processo, nesse processo. A carga total vai ser a soma das cargas que passaram em todos esses processos. Então, eu só venho aqui e somo. Carga igual a 2,7 mais 2,4 mais 6,5. E isso me dá 11,6 coulombs, que é aproximadamente igual a 11,7 coulombs. Então, está a alternativa E, tá bem?